Caríssimo deputado Alencar Santana, senhoras deputadas, senhores deputados e demais presentes aqui, permitam-me que essa saudação seja breve para melhor aproveitarmos o tempo desta audiência pública. Mas cumprimento meu colega, o eminente ministro, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o amigo Vieira de Mello, e todos os demais participantes e instituições aqui presentes neste momento. O direito do trabalho ele não nasceu das leis, nem dos livros, e nem das reflexões dos juristas. O direito do trabalho nasceu da vida, surgiu da realidade das fábricas e das primeiras lutas coletivas por dignidade, ainda nos primórdios da Revolução Industrial. Foi pela via das novas negociadas entre patrões e empregados que as primeiras formas de autorregulação social surgiram, seguidas de leis básicas, como o Pius Act, do início do século XIX, na Inglaterra, sobre proteção aos menores do ambiente de trabalho. Mas, quando a CLT foi promulgada em 1943, ela não inventou o trabalho subordinado e as regras a ele aplicáveis. Ela apenas reconheceu uma relação já existente, marcada por assimetria de poder, pela concentração de decisões no contratante e pela vulnerabilidade estrutural do trabalhador. E a regulamentou, aliás, observando conquistas históricas de proteção ao ser humano no contexto laboral. Preciso lembrar que a Organização Internacional do Trabalho foi fundada em 1919, contando com 187 Estados-membros, que buscam promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso ao trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Mas nada disso envelheceu, absolutamente, nada envelheceu, e nem ficou parado no tempo, é bom que se diga. Atualmente, a OIT é uma das mais importantes agências das Nações Unidas, pois se reconhece que a proteção do trabalho decente é condição para a paz, a prosperidade e o progresso. O direito do trabalho, conforme sintetizou o saudoso professor Amaury Mascaro Nascimento, é instrumento de civilização. Instrumento de civilização. E não há nada mais contemporâneo do que a necessidade de desenvolvimento da civilização. Ou será que já concluímos essa missão? Claro que não. A história do direito do trabalho é a história de uma construção equilibrada entre valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Um equilíbrio que resistiu a regimes políticos diversos, governos de variadas linhas, revoluções industriais e tecnológicas e crises econômicas de toda ordem. E em todos os ciclos de crescimento econômico, a proteção ao trabalhador não apenas sobreviveu, foi valorizada, valorizou-se. E foi valorizada justamente porque se compreende em todo o mundo que não há desenvolvimento econômico legítimo no Estado democrático de direito sem respeito à eminente dignidade humana. E nas relações de trabalho, essa dignidade se concretiza pela tutela jurídica do trabalhador. Independentemente do grau de escolaridade ou do nível socioeconômico, o trabalhador tem sua liberdade de decisão limitada diante de quem detém o poder econômico, organizacional e também disciplinar. A experiência de séculos demonstra que homens e mulheres, precisando trabalhar para garantir o seu próprio sustento, se submetem a jornadas extenuantes, a condições inseguras e, assim, deixam de participar da vida familiar e social e, muitas vezes, adoecem. Por isso, a regulamentação das relações de trabalho não pode depender apenas dos contratos individuais. Não pode. A verdadeira regulação deve ocorrer de forma coletiva, com a participação dos sindicatos, ou estatal, pela atuação do próprio legislador. Cabe, portanto, ao Judiciário apenas assegurar o cumprimento da Constituição e das normas, sejam elas legais ou negociadas. E assim tem sido. E assim tem atuado a Justiça Especial do Trabalho. Essa constatação também nos aponta o caminho para o futuro. Sabemos que a quarta revolução industrial, com teletrabalho, automação, a inteligência artificial e até o gig economy, está reconfigurando profundamente o modo de produzir e de trabalhar.
novas formas contratuais, plataformas digitais, formas até então inusitadas de controle e remuneração. Mas, a despeito disso, as perguntas fundamentais permanecem as mesmas. Vejam só, quem precisa de proteção? Quem controla o trabalho? Quem se beneficia da sua execução? Quem assume os riscos da atividade econômica? Essas são as perguntas que o Judiciário continua a fazer para identificar quem tem os direitos trabalhistas e quem deve respeitá-los. Naturalmente, o legislador também deve encarar as novas formas de trabalho nessa perspectiva. Por mais que sejam algo novas, algumas formas de trabalho, por mais divergentes que sejam as opiniões sobre o tema, por mais ricas que sejam as experiências estrangeiras, e cada uma com sua peculiaridade, e muitas delas ainda oscilando, temos em nosso ordenamento um porto seguro para a definição de algumas balizas. Refiro-me ao artigo 7º da Constituição Federal, que absolutamente não é algo opcional ou decorativo. E isso não tem sabor de novidade para os senhores. No Brasil, é o artigo 7º da Constituição que define os direitos fundamentais dos trabalhadores. E o fez em linguagem ampla. Não se refere apenas aos empregados, e sim a todos os trabalhadores. Essa escolha não foi por acaso. Ela demonstra que o Constituinte quis proteger o trabalho humano em todas as suas formas, clássicas ou emergentes. E por isso, mesmo que a realidade nos apresente novas formas de trabalho, e ainda que o legislador pretenda regulamentá-las com regras específicas, as balizas constitucionais sempre devem ser respeitadas. Nenhuma lei, nenhum contrato, nenhuma tecnologia pode situar o trabalhador abaixo do piso definido pelo artigo 7º da Constituição Federal. Ou será que eu estou equivocado? Penso que não. Nos próximos dias, o Supremo Tribunal Federal julgará o tema 1291, sobre o vínculo de emprego em plataformas digitais, né, a chamada uberização. Também analisará em breve o tema 1389, que o ministro-presidente do STF acabou de aprofundar aqui, de tratar com propriedade. Sobre o quê? Sobre a fraude consubstanciada na contratação de empregados por meio de pessoas jurídicas. É a chamada pejotização. Eu confio, francamente, que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, não deixará os direitos fundamentais do trabalhador perecerem no passado, assegurando a aplicação do artigo 7º da Constituição também aos trabalhadores do nosso tempo. Aliás, o Supremo Tribunal Federal deve se concentrar na análise dessa temática sob a perspectiva constitucional, abstendo-se de se imiscuir em temas como o ônus da prova e análise de fraudes. Qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal sobre temas infraconstitucionais representa, assim, uma intromissão desautorizada e indesejável da competência de outros tribunais, inclusive tribunais superiores. Essa é a verdade, com todo respeito, essa é a verdade. A propósito, eu indago, senhores, independentemente do que decida o Supremo Tribunal Federal, quando um juiz se deparar com uma fraude, ministro, uma fraude, o que ele deve fazer com ela, nesses casos? Esconder em uma gaveta com chave? Trancar em um cofre com segredo bem guardado? Fraude não se guarda em gavetas ou cofres, muito menos pelo judiciário. Muito menos pelo judiciário. A essência das relações de trabalho não se altera pela vontade do legislador ou do julgador. Elas simplesmente existem. E mais cedo ou mais tarde, a realidade se impõe. Em diversos países, como na Espanha, no Reino Unido e até nos Estados Unidos, também na União Europeia, as novas formas de trabalho são tuteladas. Seja por meio de presunções de relação de emprego, seja por meio de direitos específicos que assegurem a proteção essencial. Esses exemplos demonstram que as principais democracias ocidentais não estão abrindo mão da proteção social. Estão, sim, reconfigurando-a à luz das novas tecnologias. E o Brasil, ao olhar para essas experiências, deve recordar que o artigo 7º da nossa Constituição não é uma cláusula ornamental.
é a pedra de toque da ordem econômica e social. Senhoras e senhores, eu até gostaria muito de ter mais tempo para desenvolver esses elementos técnicos, mas em meio a tantos pontos importantes, eu chamo a atenção para a necessidade de recuperarmos o conceito de trabalho dependente. Embora o critério da dependência tenha sido sucedido doutrinariamente pelo pressuposto da subordinação, mas penso que nós precisamos resgatá-lo. A recomendação 198 da OIT, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 da Agenda 2030, reforçam a ideia de que a proteção trabalhista deve alcançar qualquer forma de trabalho produtivo, realizado sob condições de dependência econômica e integrado à atividade do contratante. Esse tema precisa ser analisado com maior profundidade. Mas o nosso tempo é exíguo e, acima da técnica, devemos nos concentrar nos valores. Não nos valores que cada um de nós pode eleger ou enxergar de uma perspectiva específica, e sim os valores que a Constituição apontou como fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. A liberdade contratual ela deve existir, sim, deve existir, pois é essencial até para concretizar a livre iniciativa, mas não é o direito absoluto, pois deve conviver com outros fundamentos constitucionais, os valores sociais do trabalho, conforme previsto no artigo 1º, ao lado da cidadania e da dignidade do próprio ser humano. Caríssimas deputadas e deputados aqui desta casa, a história nos ensina que a proteção social não é obstáculo ao desenvolvimento. Ela é, na verdade, condição do desenvolvimento sustentável. Sociedades que garantem segurança jurídica ao trabalho atraem investimentos mais estáveis, promovem consumo responsável e usam a concorrência para o desenvolvimento da sociedade. Aliás, nenhuma empresa quebra por cumprir leis, absolutamente nenhuma. Quebram, sim, por concorrerem com outras empresas que não cumprem leis e, assim, agem no mercado com vantagem desleal sobre as empresas responsáveis. E sobrecarrega o sistema com isso. Como dizia Amartya Sen, professor de Harvard e prêmio Nobel de Economia, o desenvolvimento deve se orientar por uma resposta adequada à pergunta ética por excelência. Onde está o valor próprio da vida humana? Na vida de qualquer pessoa, certas coisas são valiosas por si mesmas, como, por exemplo, estar livre de doenças, estar bem alimentado, ser capaz de agir como membro de uma comunidade, agir livremente, não ser dominado pelas circunstâncias, ter oportunidade para desenvolver suas próprias potencialidades. Todos os males que privam as pessoas de viver bem, segundo ele, são variedades de privação de liberdade. Mas não a liberdade meramente formal, e sim a liberdade real. E como há muito alertou Lacordaire, entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o senhor e o servo, é a liberdade que oprime e é a lei que liberta. E é o direito do trabalho que torna a liberdade possível para quem não nasceu com ela garantida. As conquistas trabalhistas, sabe, não são relíquias de um tempo industrial superado. Absolutamente. Mas garantias universais de cidadania que precisam ser traduzidas para a era digital. O que muda é a forma do trabalho, e o que permanece é o seu valor. E é com esse espírito de respeito à história, à Constituição e ao próprio ser humano que o Judiciário continua cumprindo o seu papel. E o legislador, penso, deve seguir o mesmo caminho, garantindo que o progresso econômico caminhe lado a lado, portanto, com a justiça social. É isso. Muitíssimo obrigado, viu?